Então, nós vamos começar agora a segunda parte da aula de junho. E eu vou voltar a lembrar vocês que quem tiver algum problema de aparecer na imagem, fecha a câmera, tá tudo bem. E lembrar também de que daqui a pouco a gente abre de novo para perguntas e respostas para ficar mais dinâmica a nossa parte. Então, eu estava explicando aqui para vocês como vocês encontram gêmeos no mapa de vocês. O jeito é muito simples, é procurar este símbolo aqui e entender que naquele ponto do mapa, nós temos 12 possibilidades, naquele ponto do mapa as coisas estão acontecendo. Então, esse mapa que eu usei de exemplo é o mapa da Lua Nova. Vocês vão perceber que tem um monte de planeta aqui no signo de Gêmeos. O que significa na prática? Significa que quem tem o Sol, a Lua, o ascendente no signo de Gêmeos vai ter muito movimento durante o mês. Mas é só quem tem coisas no signo de Gêmeos? Não. Quem tem coisas no signo de Virgem também, no signo de Sagitário e no signo de Peixes. Por quê? Porque esse ponto aqui faz uma quadratura com esse ponto aqui, uma quadratura, uma oposição com esse ponto aqui e uma quadratura com esse ponto aqui. Eu não sei se fica claro para vocês o conceito. Deixa eu pegar a minha lousinha. Aqui ele faz uma quadratura. O que é uma quadratura? Uma tensão, tá? A quadratura é um aspecto de 90 graus. Então, para quem tem Sol, Lua, ascendente em Virgem, vai ser um mês bastante movimentado. Da mesma forma, quadratura com Peixes, tá? Então, quem tem Sol, Lua, ascendente no signo de Peixes também vai ter muito movimento. Mas também tem um aspecto chamado oposição, que é um aspecto de 180 graus. Então, quem tem Sol, Lua, ascendente em Sagitário, também vai ter um monte de movimento durante o mês, tá? E assim sempre, a gente vai tendo desafios, né? Então, Sagitário, Gêmeos, Peixes e Virgem são signos mais movimentados durante o mês. Oi, Letícia. Deixa eu te perguntar, quando você diz mais movimentado, é uma forma delicada de dizer que vão sofrer mais? Não necessariamente. O sofrimento, ele é opcional. O desafio é obrigatório, o Então, sofrimento é vão ser opcional. mais desafiadores, então, para esses signos, é isso? Muito possivelmente, Ai, muito que ótimo, possivelmente. meu Agora, sol. por que muito, mas por que muito possivelmente? Porque a gente está pensando em coletivo, né? E aí, de repente, você que tem Virgem e Gêmeos enfático no teu mapa, pode ter uma coisa super incrível acontecendo do outro lado, e normalmente é assim, e aí é tão legal que você nem vai perceber. Agora, o que a gente tem que lembrar aqui? Eu gosto muito dessa analogia, tá? Eu gosto demais. A vida é um videogame. E a gente está passando de fase. Cada fase tem os obstáculos e os dinheirinhos, as poçãozinhas mágicas, as coisinhas legais que acontecem. Então, o que a gente tem que fazer? Essa fase aqui, eu tenho que passar por esse obstáculo, mas tem aquilo que é legal. Quando a gente joga videogame, eu não gosto de jogar, mas eu sei como funciona. Eu acho, né? É assim, a gente fica de olho nos potinhos de ouro, nas poçãozinhas mágicas, nos saquinhos de dinheiro, na espadinha que a gente quer pegar, mas a gente tem que fugir dos obstáculos. E a vida é isso, né? É difícil, eu acho que praticamente impossível, não me lembro nenhuma vez, para ser sincera, nos mais de 700 mapas que eu já vi, uma pessoa viveu um momento em que só tem coisa boa. A gente tem coisas boas e ruins acontecendo. O segredo é eu aprendo com as ruins, então eu aprendo a lutar a capoeira ali, eu aprendo a passar embaixo do obstáculo ali, no outro eu pulo o obstáculo, mas vou pegar as coisinhas boas, tá? Eu acho que é sobre isso, Lê. Então é olhar qual é o desafio. O desafio é esse. Mas qual é as coisas boas também? Essa. É muito difícil a gente pegar uma fase que só tem coisa ruim, tá? Então não entre, lembra de tudo que a gente conversou antes de começar a aula em si. Processo energético. Vamos olhar para o positivo e falar assim,
Vou ter um desafio aqui, por quê? Porque eu estou evoluindo e aprendendo. Tá? Não foca no negativo. Não, é porque eu achei que por estar sendo em Gêmeos, que é meu signo do Sol, né? Meu Sol em Gêmeos, isso é ótimo, maravilhoso. Mas Mas você resolveu ter um ascendente em Virgem, então. Virgem e a Lua em Peixes, então assim, que Então, ótimo. pois é. Então, naturalmente, no teu mapa, já tem uma quadratura desenhada, uma quadratura T. Essa quadratura vai ficar mais aflorada. Mas é uma coisa que você já lida sempre. É um desafio profissional, relacional, pessoal. Se eu não estiver enganada. Entendeu? Isso, de alguma maneira, é reforçado, porque, de alguma maneira, tem uma lição aí para você aprender. Tá? Mas já vem de fábrica. Tá? É mais ou menos isso. Gente, vocês parem de ser pessimistas. Então, vamos lá. Planetas rápidos e planetas lentos. O que é que a gente vai olhar aqui, né? Nessa parte, para vocês entenderem como a gente olha para isso no nosso dia a dia. Vamos pensar que esse movimento dos planetas é o que a gente chama de trânsito planetário. E aí, a gente tem que começar a olhar o que isso significa, né? Então, Vênus vai entrar em câncer. O que significa Vênus em câncer? É um momento para eu cuidar e ser cuidado. Ok. Mas se você conseguir olhar no teu mapa aonde está câncer, você vai começar a entender o que aquilo representa. Por que é importante vocês começarem a olhar isso? Porque com o tempo vocês vão ficar craques o suficiente e aí eu não vou precisar começar a explicar tudo isso para vocês. Vocês já vão saber exatamente. Vênus está passando na minha casa 5. Olha, quando ela passa na casa 5, eu namoro mais, eu tenho sorte, eu ganho mais dinheiro. Acontece isso, isso e isso. Então, é observação, gente. Observação diária. Agora, retrogradação. Planeta retrógrado é revisão. A gente tem hoje Plutão em retrogradação. Plutão começou a retrogradar há 1 ou 2 meses atrás. O que ele significa na prática? Plutão está revisando poder, crise. A gente está vendo um monte de coisinha saindo lá do esgoto, subindo para a superfície, para ser resolvida, tratada, eliminada e superada. Isso é Plutão retrógrado. No final deste mês, a gente tem Saturno retrógrado. E aí, como diz aqui no interior, é quando a porca torce o rabo. Por quê? Porque Saturno é responsabilidade, seriedade, limite, etc. E Saturno é regente do ano. Então, a galerinha ainda não entendeu sobre as coisas de Saturno. Agora vão ser convidadas compulsoriamente a entender. É por isso que a gente começou a aula falando que daqui em diante a gente entra numa fase de joguinho de videogame um pouco mais apertada. Então a gente precisa ficar mais atento, tá? Mas o que vai acontecer de interessante ao longo deste mês? Opa. Hoje, Mercúrio entra no signo de Gêmeos. Mercúrio em Gêmeos é muito legal, muito legal. Por quê? Porque a gente pensa rápido, a gente tem ideias incríveis, a gente é dinâmico, a gente é desenvolto. A gente tem que lembrar que antes Mercúrio estava em Touro. E aí é um pensamento que fica ruminando as ideias, a gente fica lá e pensa 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes e não sai do lugar. Ele entrando em Gêmeos é maravilhoso porque deixa as coisas dinâmicas. A gente resolve coisas mais rápido, a gente tem insights mais rápidos, a gente tem pensamento muito de sacar a coisa muito rápida. Qual é o problema? A estafa, o cansaço, a dispersão e o que a gente chama de obesidade mental. Não está passando o slide? Vocês não estão vendo? Eu acho que você está passando eles não estão passando aqui para o próximo para a gente, ainda está naquele mapa, sabe? Que está Gêmeos e Câncer. Deixa eu colocar de novo para ver se voltou. Eu estou vendo que você está mudando os assuntos e não está passando aqui. E agora? Dá para ver? Não, está no mesmo lugar. Mas, gente, por que se eu estou vendo? Vamos parar.
Vamos voltar. Olha só que o universo querendo boicotar a nossa vida. Então, na minha tela aparece. Vamos ver. E agora? Movimentos Agora planetários? foi. Sim, movimentos planetários. Ótimo. Mercúrio em Gêmeos, então, como eu estou dizendo para vocês, é rápido, pensamento descomplicado. Eu consigo multitarefa, multipotencial, grandes insights, sacadas. Eu resolvo tudo muito fácil, eu fico mais comunicativa, mas obesidade mental. O que é obesidade mental? Eu faço 3, 4 coisas ao mesmo tempo, fico estafada. Eu fico o tempo todo grudadinha no celular, tuchando informação. Eu me disperso. Eu posso ficar cansada, estafada, distraída, tá? Ou superficial. Então, tem um lado muito bom, mas também tem um lado complicado. Como é que a gente lida com isso? Um pouco de atenção, um pouco de foco, um pouco de triagem do que é importante, né? Agora, o Mercúrio em Gêmeos, ele é muito melhor do que o Mercúrio em Câncer. Por quê? Porque Câncer é emoção, Câncer é sentimento. Então, a gente tem aqui 2 semanas de Mercúrio em Gêmeos. A gente tem que lembrar de dar uma organizada na nossa vida. Por quê? Vamos voltar. Por que é tão interessante começar a entender o céu? A gente vai ter 2 semanas de lua de nova a cheia. Então, energia de ação. A gente tem daqui a pouco um Saturno retrogradando. A gente tem agora um Mercúrio em Gêmeos que a gente faz a gente pensar mais rápido. Qual é a minha ideia aqui? Primeira quinzena de junho, organiza a vida. Bota a vida em ordem. Faz aquele negócio que tu estava enrolando, solta aquele projeto, organiza a tua mudança, bota ordem na tua rotina de trabalho, organiza. Por quê? Porque a hora que Mercúrio entrar em Câncer, a nossa comunicação vai ficar mais emocional. É muito bom, por exemplo, para quem trabalha com comunicação. Pode ser, porque fica com aqueles textos mais afetivos, mas as pessoas ficam mais melindrosas. Então, às vezes, você fala, a pessoa pensa abobrinha e aí ela fica chateada. Ou então, a gente se engasga na emoção e não consegue produzir, não consegue desenrolar. Então, Mercúrio em Gêmeos para negócio, para comunicação, para mudança, para aprendizado, é muito melhor. E é muito melhor a lua nova, a cheia, que eu tô com mais ação, energia dinâmica, mais pronta para fazer coisas do que depois, tá? Dia 9, o Marte entra em touro. Quando o Marte entrar em touro, a nossa iniciativa, a nossa busca, nosso arquétipo guerreiro, ele vai querer os prazeres físicos, ele vai querer buscar dinheiro, buscar segurança, buscar conforto. Qual é o problema disso? É que a energia não flui muito bem ali, porque são signos, é um signo incompatível com o planeta. Então, o Marte faz muita força para funcionar em touro. E aí eu posso ter um exagero, eu posso ter o contrário, uma preguiça, uma falta de motivação ou uma busca das coisas que não são tão necessárias. Por exemplo, você querer se perder muito nos prazeres da vida e no que tem de bom e esquecer de fazer o que tu tem que fazer, tá? Então, o Marte em Gêmeos, ele não tá no melhor lugar do Marte em Touro, perdão. Ele tá muito melhor agora que tá em Áries. Então, eu reforço a teoria de que agora na primeira quinzena eu tenho muito mais desembaraço com a minha vida. Dá para entender isso? Tá. Eu vou mudar de slide, vocês me avisam se ele não for. Eu vou mudar aqui. Vocês conseguiram ver que eu mudei? Legal. Então ele voltou a funcionar. Dia 17 eu tenho Vênus em Câncer. Diferente de tudo que eu estava falando, do Marte não tá muito bem na segunda quinzena, do Gêmeos também não ficar tão bom na segunda quinzena, o Vênus em Câncer é ótimo. Porque Vênus em Câncer são signo e planeta compatíveis. E aí a gente fica mais amoroso, mais cuidadoso,
mais voltado para o nosso cantinho. E aí a Mônica, que vai mudar de casa, vai botar a casa muito mais bonitinha, muito mais arrumadinha, a partir da entrada de Vênus em Câncer. Então, olha como é que a coisa pode funcionar, tá? Então, quando a gente entende o mês de uma forma estratégica, a gente consegue aproveitar muito melhor o mês, tá? Vênus em Câncer é um período muito mais acolhedor, muito mais amoroso, muito mais voltado para as coisas domésticas, para a vida do lar, esse tipo de coisa. Então, a gente ganha ali. Como eu disse para vocês, na segunda quinzena do mês, o Mercúrio entra em Câncer. E aí, gente, não é que o Mercúrio em Câncer é ruim, mas é que a comunicação, ela não vai mais ficar tão bate-pronto. O nosso cérebro não vai estar tão afiado como ele está agora. As nossas ideias não vão estar tão boas. A gente vai estar mais emotivo. Então, a gente vai estar querendo falar de sentimento, falar do que a gente gosta, do que a gente ama, do que faz bem. Então, para trabalho, talvez um Marte em Gêmeos seja melhor. Talvez, depende do trabalho que vocês têm. Tá? Acho que tá fácil, né, de entender como é que a gente olha para a previsão do mês. Tá fácil? Então vamos seguir adiante, ver se a gente faz essa primeira parte agora. Outros movimentos planetários. Um muito aguardado e um muito temido. No dia 29, Lilith entra em Libra. E por que movimento? Não é. Lilith não tem um movimento muito rápido, tá? A gente tem que lembrar que Lilith não é um planeta, ela é um ponto na órbita da Lua. E aí, relacionamentos, negócios, parcerias, amor, beleza, tudo isso vai passar por um crivo muito mais delicado. O que acontece? A Lilith, ela é muito controversa, tá? Existem autores, existem astrólogos que falam que Lilith é exagero, dor, dificuldade. E existem autores e astrólogos, eu inclusa, que entendo que aqui eu pago um preço por alguma coisa, tá? Então, o que eu entendo que é Lilith? Lilith é onde eu vou pagar um preço por eu ser o que eu sou. Isso com base na mitologia da Lilith. Dito isso, qual o preço eu pago para me preocupar com a beleza? Qual o preço eu pago para buscar amor? Qual o preço eu pago para ter harmonia e serenidade? Entende que sempre tudo tem um preço. E quando eu falo preço, eu não estou querendo dizer dinheiro em si, mas existe um revés ali. Porque se a gente parar e pensar em termos de luz e sombra, toda luz tem uma sombra atrás. É sobre isso. Entende? Não existe nada no mundo que é só gostosinho e nada no mundo que é só ruim. Então, exemplo. Nossa, eu estou muito preocupada em ser mais bonita e ficar mais bonita o tempo todo. Isso tem um custo. Qual é o custo? Ele pode ser desde eu gastar dinheiro, desde eu perder tempo, não, investir tempo demais na minha beleza, ou eu me preocupar demais na beleza e esquecer de me preocupar com outras coisas, mas existe um preço. Quando a gente fala de relacionamento, é a mesma coisa. Por quê? Porque estar com alguém tem um preço. Por exemplo, pode ser eu não estar solteira buscando outra pessoa. Ou então eu ter deveres de companheiro com meu companheiro. Ou eu ter que suportar coisas chatas do meu companheiro. Entende que tudo tem um preço? Acho que fica claro ou alguém não concorda? Que eu acho que absolutamente tudo tem um custo, vamos colocar de alguma maneira. Então, esse custo, este preço agora é sobre os assuntos librianos. Então, valor, amor, parcerias, beleza, esse tipo de coisa, tá? Então, a gente vai olhar mais para essas qualidades librianas, mas, ao mesmo tempo,
a gente também vai olhar mais para os ônus que essas coisas trazem. Então, por exemplo, quem está solteiro vai querer mais o par, mas quem tem um par também vai olhar e falar assim: nossa, tá difícil aqui essa situação. Isso pode acontecer. Não é com todo mundo, tá, gente? Voltando. Os trânsitos, eles não acontecem iguais para todo mundo. Cada pessoa tá num momento de vida, tá? Cada pessoa tem um mapa dela, tem uma situação. Então, nem todo mundo vai sofrer. Mas a gente está falando de geral, tá? E aí, o que é, no meu ponto de vista, o acontecimento mais importante ou que necessita de mais cuidado do mês, que é o Saturno entrando em retrogradação. E por que eu acho que ele é o aspecto mais importante? Porque quando a gente tem um planeta lento, e eu vou explicar o que é um planeta lento, no movimento retrógrado, a revisão é muito maior, porque ela é coletiva. O que é um planeta lento? É do Sol, Marte, Vênus, Mercúrio, Júpiter. O Júpiter já nem entra ali, mas Sol, Marte, Vênus e Mercúrio são rápidos. O Sol nem entraria porque o Sol não é retrograda, mas Marte, Vênus e Mercúrio, eles são rápidos, eles andam rápido no céu. Júpiter para frente, então Júpiter, Saturno, Netuno, Urano e Plutão, eles são lentos. Esses movimentos, eles marcam todo o coletivo de uma forma meio que igual no sentido de que todo mundo vai fazer algum tipo de revisão aqui, tá? Todo mundo vai ser convidado para olhar para um aspecto da nossa vida. Todo mundo tem um ponto, de alguma maneira, em que vai olhar para a responsabilidade, olhar para a seriedade, olhar para comprometimento, olhar para karmas, olhar para dores, limites e revisar, tá? E aonde é que está isso no nosso mapa? No signo de Peixes. Porque Saturno, ele está hoje no grau, se eu não me engano, 16 de Peixes, 17 de Peixes. Então, ele vai andar um pouco para trás. Então, de novo, a galera que tem alguma coisa importante em Peixes, em Gêmeos, em Sagitário e Virgem, vai sofrer essa retrogradação. Vai sentir mais essa retrogradação, tá? Por quê? Porque o Peixes faz quadratura com alguns desses signos e oposição ao signo de Virgem. Então, por que isso é importante? Porque todos nós, de novo, vamos sofrer constatação de limites, constatação da vida chamando a gente para, sabe? Tipo, fulana, aqui não é brincadeira, aqui tem que ter comprometimento, aqui tem que ter responsabilidade, aqui tem que ter seriedade, tem que ter planejamento, tem que ter disciplina, tem que ter vontade de manter um ritmo. Por quê? Porque Saturno é tudo isso, tá? E aí a gente volta para a aula lá do começo do ano, quando a gente falou que a gente estava num ano de Saturno. Não foi nem do começo do ano, se eu não me engano, essa aula foi dada em abril, que eu falei para vocês como aproveitar melhor um ano de Saturno, que é justamente aprender disciplina, permanência, constância, responsabilidade, planejamento, limite. Então, nós vamos ter que olhar isso. Quem não aprendeu até agora, quem não está olhando para isso de uma forma tranquila, de coração aberto, no amor, muito provavelmente vai ser convocado a olhar para isso de uma forma mais compulsória, mais rígida, tá? Vocês conseguem entender esse conceito? Fica fácil ou fica complicado para vocês? Alguém quer fazer pergunta? Helena, eu quero. Faça. Sobre a Lilith, aí a gente teria que ver em que casa a Lilith está caindo, e aí é a sombra? Mais ou menos. A Lilith vai passar por Libra, né? Então, se você tiver algum planeta ali no comecinho de Libra, ou no comecinho
de Áries, ou no comecinho de Câncer ou de Capricórnio, essa Lilith vai fazer um aspecto maior. Mas a Lilith é um planeta, Yanara, que a gente vai olhar muito para o coletivo e não para o nosso mapa, tá? E entender como isso no coletivo vai funcionar. Você pode olhar no teu mapa? Claro que pode. Mas aí a gente entra no que eu falei para a Letícia. Às vezes, funciona melhor a gente entender isso no coletivo do que a gente ficar olhando para o nosso mapa e tentando entender um movimento que pode ser mais complexo. A Lilith demora muito tempo para andar, então ela vai fazer aspecto por aspecto em cada um dos planetas do nosso mapa. O que eu quero te dizer aqui é o seguinte: se você tem, eu sei que você tem domínio de astrologia, então você vai olhar os primeiros 2, 3 graus dos signos que eu citei e ver se isso te impacta. Agora, para quem não tem um domínio de astrologia, eu só vou confundir vocês, falando para vocês olharem para Lilith, tá? Eu pensei que estava falando da Lilith em geral e aí ia ver onde ela estava, mas é onde ela no é em centro. geral. Mas o que você está falando ela está transitando em Libra, né? Exatamente. Isso. Não, eu imaginei todos que era a minha Lilith, onde ela está no meu mapa. Tá. Tudo que eu estou falando aqui é geral para todo mundo, então é trânsito. É trânsito, tá? Eu não estou falando do mapa de ninguém. Eu, às vezes, quando é lua ou quando é o sol, eu falo, olhem no mapa de vocês, mas a Lilith está entrando no signo de Libra, lá em cima, então ela vai revisar isso de uma forma coletiva, tá? Valores no coletivo. Tá bom? Mas como você entende um pouco de astrologia, se você quiser olhar no Nada Te Impede. É só para não confundir muito vocês. Tá? Eu quero que vocês facilitem a vida e não compliquem. Saturno, ok, tá todo mundo entendendo bem como é que Saturno vai funcionar para vocês, que a gente vai ter que ser chamada a atenção para responsabilidade, para seriedades, para nos comprometer mesmo com um processo de evolução? Sim? Tá. Eu acho que acaba... faltou o Sol em Câncer. Tá. Então, o último dos movimentos importantes do ano. Dá para ver? Passou a tela? Sol em Câncer? Ótimo. O último dos movimentos do mês que é importante é o Sol em Câncer. Então, lá atrás, no slide, quando eu mostrei o símbolo de Gêmeos, eu também mostrei o símbolo de Câncer, para vocês acompanharem depois no mapa de vocês, aonde a luz vai começar a acontecer. Então, o que a gente tem que pensar? Até o dia 20, o Sol está em Gêmeos. Então, ele está iluminando no nosso mapa a parte de Gêmeos da gente. E aí, trazendo comunicação, trazendo curiosidade, trazendo capacidade de trocar informação, trazendo agilidade mental, facilidade de adaptação. Quando chegar no dia 20, o Sol entra no signo de Câncer. Então, ele começa a iluminar no nosso mapa os aspectos onde Câncer está. E aí ele vai trazer um ritmo completamente diferente. Se a gente estava comunicativo e pensando muito, a gente começa a viver um movimento mais emocional, sensível e psíquico. Então, quando o Sol entra em Câncer, ele vai trazer mais sentimentos, a necessidade de autoproteção, a busca por segurança emocional, a procura pela nutrição, o olhar muito mais voltado para o conforto interno, tá? Então a nossa intuição fica maior, a nossa vontade de aconchego, de querer estar com as pessoas que a gente ama, de querer fazer aquela comidinha gostosa e ficar todo mundo em volta da mesa. Entende que o nosso mood muda. A gente sai de um movimento totalmente comunicação, aprendizado mental, para um movimento afeto, acolher, cuidar, proteger. Então, isso fica bem nítido, tá? Vocês conseguem entender que muda completamente a nossa pegada? De 30 em 30 dias, o Sol faz um movimento para um signo, e cada vez que ele faz esse movimento,
a gente muda a energia geral das nossas necessidades. E aí ele vai iluminando pontos do nosso mapa e fazendo a gente ter desafios diferentes, buscar coisas diferentes, buscar necessidades diferentes. Então, por exemplo, vou usar o exemplo da Mônica que está de mudança, que eu acho que fica perfeito aqui. Até a primeira quinzena do mês, o Mercúrio está em Gêmeos, o Sol está em Gêmeos, Gêmeos é desenrolado, né? Então, ela precisa buscar transportador, ela arruma rápido, ela precisa empacotar, ela desempacota sem drama, ela precisa escolher o que ela vai levar, ela vai fazer isso de uma forma muito mais rápida e fluida. Quando entra em Gêmeos, ela quer deixar a casa bonitinha, aconchegante, confortável. Aí é a hora que ela vai querer sofrer ali se ela deixa aquele enfeite ou aquele enfeite que só cabe um na parede. Entende? Que aí a gente fica muito mais voltada para as emoções, para os nossos sentimentos, para o nosso acolhimento. Então, quando eu entendo um mês e eu consigo olhar tudo que vai acontecer naquele mês em termos de energia, vontade, dinamismo, necessidades, eu consigo entender em qual parte do mês eu consigo fazer cada coisa de uma forma mais fácil. Então, usando a Mônica de exemplo, que é um exemplo perfeito, vai ser muito mais fácil ela mandar a mudança agora e desempacotar depois. Porque se ela resolver mandar a mudança depois, ela vai estar muito emotiva. E aí ela vai começar a colocar as coisas nos pacotes e ela vai começar a pensar, nossa, eu ganhei esse sapato da minha prima, nossa, minha prima, eu não posso me desfazer desse sapato, mas eu nem gosto dele. Mas foi minha prima que deu. E aí ela vai se apegar no emocional e não vai conseguir fazer o que ela tem que fazer. Entende? Então é sobre isso, entender o mês. Não é para ficar com medo do ruim, porque às vezes o ruim nem vai chegar. E, aliás, quanto melhor tá a nossa energia, menos chance a gente tem de ter o ruim, tá? Às vezes o ruim passa e a gente nem percebe, porque é sobre isso, tá? Quanto melhor tá a nossa energia, quanto mais a gente está vibrando alto, menos a gente tem chance de pegar a parte ruim. Eu ensino vocês previsão, não para vocês ficarem no pessimismo da coisa, mas para vocês olharem para o mês de vocês e pensar quando eu consigo viver cada coisa que eu tenho que escolher, que eu posso escolher, de uma forma mais harmônica, tá? Então, nem sempre eu consigo escolher quando eu faço a minha mudança, mas se eu posso escolher, por que não? Fez sentido para vocês? Tá. Como acabou a nossa apresentação, eu vou parar a apresentação e vou parar a gravação, para vocês poderem ficar à vontade, fazer pergunta, tirar dúvida, e ninguém ficar com vergonha